Fala, sucesso! Tudo bem com você? Que bom te encontrar para mais uma edição do nosso bate-papo, a nossa conversa. Sempre muito bom contar com a sua audiência e também com a sua participação, seu engajamento. Nossa conversa rola não somente na TV Brasília, mas também nas redes sociais da nossa Clube FM e no YouTube. Então, curte, compartilha os cortes, deixa a sua opinião, seu comentário e também se inscreve no nosso canal, tá bom? Hoje vamos falar de um assunto, aliás, de vários assuntos importantes. Vamos falar de esporte, de superação, de um instituto que foi lançado recentemente, que eu tenho certeza que você vai gostar dessa ideia. Ela é uma vencedora, não somente no esporte, mas na vida. Estamos recebendo aqui a brasiliense Fabiola Constâncio. Bem-vinda! Obrigada. Que prazer te receber aqui. Pô, que introdução bonita. Você Fiquei gostou? Emocionada. Só a verdade. Obrigada. Fabiola, vencedora nas quadras de vôlei de areia, né? Mas também na vida você enfrentou recentemente uma batalha aí difícil, mas que no final você se deu super bem, a gente fica muito feliz. Como é que é para uma atleta que cuida tanto da saúde e tal, esse acompanhamento também do dia a dia, não só do alto desempenho, mas também com autocuidado? Como é que você descobriu um câncer de mama? Conta pra gente. Foi bem difícil, né? Assim, eu tinha uma vida de atleta de alto rendimento, morava fora, morava no Rio de Janeiro. E fazendo autoexame em casa mesmo, né? Eu descobri o nódulo, que foi bem, assim, assustador para mim, né? Porque eu tinha o costume de fazer, então foi uma coisa assim que na hora eu estranhei bastante. E comecei a investigar. E aí nessa investigação eu, né, fui fazendo vários exames, bateria de exames, hospitais. Então, assim, minha vida saiu de uma rotina de treinos, né, viagens, aeroportos, competições, para uma rotina totalmente assim, hospital, exame. Então, foi uma loucura na minha cabeça. Mas, graças a Deus, eu descobri a tempo, né, graças ao autoexame, a essa detecção. Também por ser câncer de mama, né, porque é mais fácil de detectar, né, outros órgãos às vezes é mais complicado, quando você descobre já está mais avançado. Então eu tive essa sorte e aí por isso que eu falo muito assim de autoexame, de detecção precoce, essas coisas, porque realmente salvou minha vida. Dá uma atenção mesmo, né? Exatamente. Dá tempo, eu sei que é uma pergunta que parece assim estranha, mas muitas vezes o atleta está lá preocupado com treinos, com alto rendimento, dieta, está acima do peso, está abaixo do peso, massa corporal, aquela coisa toda. Acontece de repente de um atleta chegar a ficar, não foi o seu caso obviamente, mas desconsiderar um pouco esse tipo de preocupação com a saúde? Sim, na verdade foi um pouco do meu caso, porque apesar de eu ter descoberto cedo, eu já vinha há mais ou menos um ano, talvez um ano e meio, é um cálculo que eu faço, tá? Não é nada, assim, preciso. Mas eu já vinha me achando estranha, né? Porque a gente que é atleta, a gente se conhece bastante, né? Quem trabalha com o corpo está acostumado com isso. Tem um autoconhecimento, né? Total. Então, assim, eu já me achava assim, cara, tem alguma coisa acontecendo comigo. Porque eu não me recuperava bem dos treinos, né? Eu já estava perdendo muita massa, assim, já estava ficando mais magra. Eu estava me arrastando, assim, literalmente, Mais né? cansada? Muito cansada. E aí, só que às vezes você confunde um cansaço de treino com um cansaço, né, da doença mesmo. Então, assim, eu tinha essa desconfiança de que tinha alguma coisa errada e estranha acontecendo, mas eu, assim, não que eu tenha negligenciado, né? Eu achava assim, não, até pensei, quando eu for em Brasília eu vou fazer uma bateria de exames e tal. E aí foi isso. Mas é interessante, né? Porque eu tinha, assim, eu me alimentava bem, né? Alimentação saudável, dieta, toda essa vida de atleta, né? Muita atividade física. Então, assim, é bom, né? Se é que tem alguma coisa de boa nessa história, mas serve de um alerta para todo mundo, porque a gente que é atleta, a gente também não fica imune, né? Sim, é verdade. E todos nós temos os atletas por causa das competições, do alto rendimento e tal, mas uma pessoa que não é atleta tem, assim, várias frentes de trabalho e fica aquela coisa, mês que vem eu faço, outro mês eu faço e vai empurrando com a barriga e às vezes vai percebendo essas transformações, mas não dá cuidado. Vamos virar um pouquinho essa página, depois a gente volta a falar disso. Eu queria conhecer um pouco mais da Fabiola. Você sempre foi assim no colégio, ali onde você cresceu, sempre foi um destaque no esporte? Como é que você se descobriu uma esportista e depois escolheu o vôlei de praia? Não, eu sempre fui muito boa, assim, sempre tive habilidades, né? Eu sempre tive facilidade com qualquer tipo de esporte desde criança. Que legal. Mas foi muito engraçado, porque eu falo muito isso, as pessoas não acreditam, porque eu comecei a fazer esporte por causa de timidez. Mesmo? Sim. Que legal. Hoje em dia eu dou muita entrevista, participo de muitas coisas, já fiz palestra, assim. Mas quando eu era pequena eu era muito bicho do mato, né? Muito mesmo, assim, de ter medo das pessoas. Então eu não brincava com as amiguinhas na rua, sabe? Tipo assim, ficava muito enclausurada.
E minha mãe, ela percebeu isso muito rapidamente e aí ela me colocou para fazer várias atividades. Então eu comecei fazendo dança, né, que já te dá muita coordenação motora também. Socializa. Socializa. E aí eu fiz cursos de todos os tipos, tipo curso de teatro, fiz natação, fiz violão, piano, cara, assim, tipo uma gama de coisas. E você dança bem hoje? Eu tenho ritmo. Já é o começo. Já começa por aí, Né? Tá, tem ritmo, tá tudo bem, né? E aí, assim, aí eu comecei fazendo ginástica olímpica, né? Aí eu já era um pouco grandinha pra época. Aí a professora falou pra minha mãe assim, olha, coloca ela no vôlei que ela já tem uma altura legal. E aí eu me apaixonei, assim, eu tinha 10 anos e nunca mais eu parei. E você já era mais alta da turma nessa época? De colégio, das amigas ali da rua, ou não? Eu acho que eu não tenho uma lembrança muito boa, não. Mas eu acho que sim, porque eu sempre ficava nas filas, assim, da escola lá nos últimos lugares, né? Você tem que altura? 1,75. Não sou muito alta, não, pro vôlei, na verdade. Né? Ainda mais essa galera nova que tá chegando, assim. O vôlei de areia demanda também uma agilidade maior, enfim, a capacidade de ir para lá e para cá. O fato de não ter tanta altura no vôlei de areia não faz tanta diferença ou eu estou avaliando errado? Não, assim, para defensora, né, que era a minha função, não faz, mas assim, acaba que se você defende, você tem que virar a bola, né? Então, se você é mais alta, você tem mais facilidade. Só que, assim, hoje em dia a galera tá mais alta também e tá tendo essa agilidade, né? Esses dias eu tava assistindo o Mundial masculino, acho que tinha um jogador lá da Europa, não sei de que país, não lembro agora, mas ele tinha acho que uns 2 metros e 5, 2 metros e 10. E ele, assim, voando na areia, né? Impressionante. Eu falei, gente, a galera tá se mexendo bem. Mesmo em outros esportes, né? Você acompanha também basquete, por exemplo. Antigamente os pivôzão era tudo duro e tal, mas hoje uma agilidade, né? Embaixo ali, o cara tem 2 metros e 10 e corre para lá e para cá e faz jogar. É impressionante, né? E como é que surge o vôlei para você? Então, aí com 10 anos de idade eu fui lá jogar no SESI de Taguatinga, foi onde tudo começou. Mas assim, eu lembro que nessa época eu já me destacava muito, porque eu já conseguia, por exemplo, sacar por cima e as minhas coleguinhas sacando por baixo, e ninguém conseguia passar meu saque. E eu, assim, né, na escola, gente, eu dominava, eu era tipo a líder, sabe, dos times, capitã, não sei o quê. E aí foi. Mas aí eu vim para os clubes aqui, né, do Plano Piloto, joguei na BR, ABB, Minas. E aí foi quando tudo começou. Depois eu fui jogar no Vizinhança, mas era um nível meio universitário ali na quadra. E aí eu fui, né, fiz faculdade, né, participando do time da faculdade, mas eu não queria, assim, não me via avançando, tipo, pegando uma seleção pelo vôlei de quadra. Aí foi quando eu tive experiência no vôlei de praia, numas férias, assim, tipo de dezembro, aqui em Brasília, no Parque da Cidade. Eu fui brincar ali na areia, aí eu falei, não, peraí, acho que aqui eu... Isso é legal. Aí eu falo que eu literalmente, assim, minha casa, né? Minha praia. E Brasília tem essa pegada, né? É um privilégio morar aqui porque, apesar de não termos a praia, por assim dizer, mas há um hábito, um costume da população de praticar esportes relacionados com água, relacionados com o ar livre. Isso é muito legal na nossa cidade, né? Não, muito legal, porque assim, a gente, né, viaja assim, o Brasil inteiro para competir, a gente vai para cidades litorâneas, muitas vezes não também, né, eles montam o circuito e a galera gosta muito de brincar, mas poxa, como é que você joga vôlei de praia em Brasília, né? Como faz? A galera acha que vai tirar onda com a nossa cara, mas eu falo, cara, lá em Brasília tem uma estrutura tão legal, a galera tem essa pegada mesmo, assim, né? A gente não tem praia, mas a gente tem clube e a gente tem muita gente que gosta de praticar atividade física, né? Ao ar livre, como você falou. Então, assim, o Parque da Cidade é a nossa praia, tá bom, tá ótimo. E todo momento é impressionante. Enquanto o parque está aberto, tem gente fazendo alguma coisa, né? Você passa lá qualquer horário, vai ter alguém numa quadra, ou então correndo. Futevôlei também que está em alta, né? Sim, eu gosto bastante desses esportes, assim. Eu já tentei, né, praticar de brincadeira, beachvôlei ainda não, mas o pessoal fala que a hora que eu for, eu vou adorar e vou amar. Ainda tô meio assim de ir e tal, mas eu sou muito fã de esporte, assim, de areia, ao ar livre. A vibe é muito legal, né? E com essas novas frentes, as novas funções que você está exercendo hoje, projetos muito legais que nós vamos falar a partir de agora, dá tempo também de dar a atenção que você dava antes para o esporte? Como é que está essa tua relação com o esporte hoje? Olha, é bem difícil, né? Porque, assim, ser atleta de alto rendimento, de desempenho mesmo,
te demanda muito tempo, muita energia. Você treina 2, 3 vezes por dia e treino assim, tem que dar o seu 100% em todos os treinos. Nem Então, sempre é saudável, né? não, assim, às vezes você passa do limite. Uhum. Então, assim, acaba que chega final de semana, sexta-feira, você está completamente destruído e você não consegue fazer muita coisa. E durante a semana, dividindo com as outras atividades, você fica bem desgastado. Então, assim, tem que ter muito planejamento, equilíbrio, né, para dar conta das funções todas, porque fica a desejar um pouco até. Uhum. Mas é interessante como é que é a vida, né? Você fez algumas opções, eu sei que tem algumas coisas que estão fazendo o teu olho brilhar, e a gente vai falar do instituto e tal, mas é uma opção. Agora, quando você adoeceu, você ficou impossibilitada. Deve ser muito pesado não poder fazer algo que gosta, né? Quando a gente, por algum momento, deixa de fazer por opção, é uma coisa. Agora, não ter opção é muito pesado, né? Olha, Brutal, né? muito. E não é só você não poder jogar, por exemplo, que era o que eu mais amava fazer, mas é você não conseguir fazer o básico, assim, né? Porque, claro que depois você volta, né? Provavelmente você volta ao normal. Mas você olha, assim, é por isso que você reflete muito sobre a vida, porque para tomar banho eu dependia da minha mãe, né? Uhum. Para lavar meu cabelo. Então, coisas, assim, muito básicas, né? Simplesmente levantar o braço, assim, coisas que a gente faz tão naturalmente que depois se dá um significado diferente, porque, assim, é muito difícil. E eu olhava assim para as pessoas jogando, competindo, eu via, às vezes no Instagram via vídeo antigo meu, falava assim, gente, como que eu conseguia fazer isso? Tipo assim, parecia surreal, surreal. Outra pessoa. Outra pessoa falava, que energia que eu tinha, né? Que maravilha. E cadê essa energia? Não tem ali naquele momento, né? Então, mentalmente, assim, é uma coisa que te desestrutura muito, muito mesmo. E o instituto? Fala pra mim sobre o instituto, que eu vi que você tá com a camisa aí. Trouxe aqui, vim, né, Que uniformizada. legal. Até para fazer uma propaganda, né? Por Porque a gente favor. tem projetos também com essa camisa, mas o Instituto, na verdade, é um desejo antigo, né? Assim, eu tive a doença e em 2019, 2020, eu terminei o tratamento e aí começaram a surgir várias ideias na minha cabeça. Eu falei, gente, eu tenho certeza que eu não passei por isso à toa. Eu levo isso como uma missão, né? Eu tenho uma missão de ajudar as pessoas porque eu sofri isso na pele, então eu sei que não é à toa que eu passei por isso aqui. Então eu não vou ficar calada, né? Eu brinco muito até que por ter sido atleta e por ter passado por uma situação de câncer de mama, eu sei muito bem o que essas duas áreas necessitam, né? Uhum. Porque o esporte também é muito carente, tal, tanto quanto saúde. Então, assim, o Instituto, ele veio nesse momento, assim, um pouquinho mais para frente, depois que eu tive essa experiência. Aí eu comecei com uma marca que eu tinha criado, que era a Fabiola Consciente, que era só para falar de câncer de mama, como que eu passei pela situação, como que eu me alimentava, porque eu fazia quimioterapia, mas no outro dia eu estava na academia, por exemplo, né? Uhum. Quando era possível, porque nem sempre era possível, óbvio. Mas eu fui mostrando meu dia a dia para as pessoas, elas foram se interessando, então eu falei, cara, eu vou criar uma coisa porque eu preciso falar disso aqui, preciso falar o que deu certo para mim, para ajudar outras pessoas, para tranquilizar outras pessoas, né? Porque as pessoas ficam muito perdidas e precisam de rede de apoio, precisam de ouvir histórias e outras experiências para se confortarem. Então, primeiro começou com o Fabíola Consciente, depois veio a ideia do Instituto, né? Porque aí também já linkou com a minha necessidade de fazer alguma coisa pelo esporte. Porque, gente, o que é ser atleta nesse país? É muito desafiador, né? Meu Deus do céu. Ainda mais de um esporte que tem muitas conquistas internacionais, até olímpicas, mas que não tem aquela atenção da mídia, enfim, até do público mesmo, que um futebol tem, por exemplo, né? É mais desafiador ainda, né? Super, assim, é desleal, né? Tipo, competir com futebol é desleal. Mas eu atribuo isso, eu estava até refletindo sobre esses dias, assim. Eu atribuo isso a várias questões, né? Eu acho que a própria gestão do vôlei de praia, eu vou falar especificamente do vôlei de praia, né? Porque também tem o vôlei de quadra, que eu acho que o vôlei de quadra ainda tem uma vantagem, tem uma atenção especial, né, da nossa confederação. Então, o vôlei de praia, eu acho que ele ainda sofre mais, sabe? E eu defendo muito essa categoria, porque eu vivi na pele, assim, por anos. E eu voltei, né, depois de 3 anos parado, depois de um câncer. Eu falo, cara, é muita maluquice querer voltar para isso aqui. Gente, é sério, eu tô muito doida. Gosta de confusão. Tô muito doida. O que eu quero aqui de novo, sabe? Passar mais perrengue.
Mas foi ótimo, porque é exatamente esse tipo de coisa que me deu a visão de falar assim, cara, tem muita coisa errada e tem muita coisa para melhorar, sabe? Porque os atletas merecem mais visibilidade, merecem uma gestão melhor, né? A gente ama o que a gente faz e é muito lindo, né? Vai chegar a Olimpíada lá ano que vem, todo mundo vai, né, vai parar para assistir, vai achar o máximo e vão ter heróis e ídolos surgindo, mas por trás daquilo ninguém sabe como é que é. Então, assim, todo mundo ama esporte, né? Acompanha. Acompanha e se emociona e fala super, né? De esporte é isso, é aquilo, nossa, que delícia e tal. Mas e o apoio, né? As Sim. próprias empresas e tal. E aí o vôlei de praia ele tem uma característica mais específica ainda, porque os próprios atletas que se bancam, tem que aprender a ser o seu próprio empresário, gerenciador da sua própria carreira. Mesmo? Então é uma coisa mais difícil ainda do que você... vou comparar com o vôlei de quadra novamente. Com o vôlei de quadra existem clubes e times que te contratam, né? Eles montam a equipe e tal, vão lá, contratam os atletas. Empresários. Os empresários e tal. O vôlei de praia é completamente o oposto. Eu vou e contrato meu técnico, meu preparador físico, eu pago minhas passagens, sabe? Então, Precisa assim, encontrar alguém para ser a dupla. precisa de tudo isso. Então, assim, e os atletas não têm esse suporte, porque, poxa, a gente só queria ser atleta. A gente só queria jogar, mas fora disso a gente tem que também correr por fora, aprender. Não deixa de ser um bom aprendizado, né? Porque depois você pode sair dali, você pode ser um gerente aí de uma empresa, um administrador, Sim. isso também te acrescenta. Tanto que tem muitos cases, né, de atletas que, depois que terminaram a carreira, saíram empreender na área esportiva, se transformaram em autoridades, atuam também como líderes de empresas e tal. Mas existe uma outra transformação também, uma contribuição muito grande que você trouxe, que inclusive acabou virando uma lei, que tem o seu nome. Explica pra gente, porque assim, ganhar uma medalha é difícil, parabéns, né? Sim. Enfrentar desafios na vida, como você enfrentou, outros atletas enfrentaram. Agora, ter uma lei com seu próprio nome, aí já é um luxo que é para poucos, né? Como é que é isso? Olha, gente, eu acho que eu merecia, A né? regra é clara, tá lá na Lei Fabiola. Exatamente. Olha, foi um perrengue, viu? Vou te falar que eu passei aí 1 ano fazendo tratamento, afastada do esporte. Eu não imaginava que eu fosse voltar a jogar, porque eu realmente achei que não era possível. E eu falo isso sempre, eu reforço muito. E quando eu voltei, eu levei uma porta na cara, assim, sabe? Tipo, eu achei que eu fosse ser bem recebida, né? Você tá brincando? Sim. Eu achei que, assim, não que as pessoas fossem fazer uma festa, mas, Sim, cara, mas... querendo ou não, é uma história de um atleta... Acolhimento, né? Acolhimento, né? Assim, bom senso, empatia, né? Ser humano e tal, que tá aí. E, assim... Não foi nada disso. E foi um momento muito difícil para mim, porque assim, quando você passa por um câncer, cara, que você volta para a vida real, é tudo muito assim, cara, será que eu vou dar conta de novo? Assim, são várias incertezas, né, que passam na sua cabeça. Vários recomeços, né? Vários recomeços. Então, assim, eu voltei toda feliz, né? Toda, cara, será que meu primeiro pensamento era assim, será que eu vou dar conta de fazer isso, né? Eu não quero passar vergonha. Então, assim, tinha todas essas dúvidas, incertezas e a Confederação Brasileira, ao invés de, tipo, me recepcionar bem, pô, que legal que você voltou. Nós não temos caso de atletas assim. Você está sendo essa que está voltando, por que a gente, né, poxa, vamos te receber bem aqui. E o mínimo, né, assim, que eu queria, eu não pedi nada demais, eu não pedi festa, eu não pedi nada. Eu só queria voltar de onde eu parei. Só que como tinha passado mais de 2 anos, e no regulamento deles, na época... Se você ficasse afastado por mais de 2 anos, sua pontuação zerava. A pontuação do vôlei de praia é parecida, por exemplo, com a do tênis? Que você tem que defender os pontos ano a ano, dependendo da competição, tem mais pontos, menos pontos, é mais ou menos isso? Eu não sei exatamente como funciona no tênis, mas no vôlei de praia ele era assim, pegava os 5 últimos resultados, né, das competições que eu jogava, pegava os 4 melhores resultados. Então, congelava por 2 anos. Entendi. Entendeu? Assim, não zera de um ano para o outro, mas... Isso para um atleta que está na dúvida se continua ou não, mas você está ali decidindo situação. A sua vida, né? Eu queria sobreviver, né, primeiramente. Então eu falava assim, gente, não tem como eu voltar. Foi um questionamento que eu tive com eles. Eu falei, não tem como eu falar, galera, tô indo ali tratar um câncer, daqui a pouco eu volto e, sabe, não, beleza, tá, tenho 2 anos. Porque, poxa, tem gente que fica 10 anos tratando, 5, e mesmo não tem pós, como, né? E mesmo pós, então assim, a receptividade deles foi péssima, né? Eu tentei argumentar, conversar, a gente estava perto de Outubro Rosa, isso foi em setembro,
Falei, cara, vocês estão perdendo uma chance muito bacana Sim. de pegar, fazer uma campanha legal para conscientizar a pessoa, gente. Porque, pô, cara, o Outubro Rosa é uma campanha mundial fortíssima. Muito. Né? Então, assim, para mim, além de tudo, né, de terem sido completamente insensíveis comigo, eu acho que também com outras pessoas que eles poderiam ter ajudado, né? E aí foi isso, assim. Então, eu fiquei fora da temporada, ou seja, eu treinei um ano treinando aqui sozinha, tal, querendo voltar. Quando eu voltei, levei essa portada na cara. E tem também uma questão emocional e até de saúde, né? Porque uma parte menor, mas importante também da tua recuperação era voltar a jogar, né? Qualquer pessoa que vence uma doença como essa, ela também quer voltar a viver as coisas que ela gosta. Claro. E isso faz parte do final do tratamento, no sentido psicológico da palavra, né? Total. E não poder, de repente, fazer, gera uma frustração, assim, gigantesca. Não, absurda, né? Absurda. Então, assim, eu falei, gente, eu tipo, não estou acreditando. O que mais que falta acontecer, né? Porque eu já passei por tantos aqui. E também uma falta de condições iguais, né? Porque como é que você vai competir com atletas que ficaram ali 2 anos ali na ativa? É, né? girando, tendo um ritmo e tal. Eu ia começar do zero. Então, assim, a primeira competição que eu fui, que eu comecei com pontuação zerada, eu comecei, tipo, no pré-qualifying, como se eu tivesse começado a jogar naquele momento. Final assim. da fila. Você que tá começando. Falei, gente, minha carreira de 11 anos, a pontuação que eu tinha, tipo, não me colocava no ranking de volta, mas eu tava na metade do caminho, sabe? Uhum. E aí, enfim, eu fiquei de fora da temporada, porque eu tava brigando na justiça. E aí eu falei, cara, se eu jogar, eles vão descartar minha pontuação. Então, assim, eu falei, cara, eu treinei um ano e pra nada. Fiquei muito mal. Porque as pessoas olham e falam, assim, veem a história da lei e falam assim, nossa, que máximo, né? E realmente é o máximo ter uma lei com o seu nome. Mas eu passei um perrengue, né? Assim, todo mundo que faz alguma coisa assim que tem uma certa relevância passou por um perrengue. Sim. Então foi isso. Mas aí depois foi ótimo, me deu uma visibilidade, a história é bacana. Na temporada seguinte, eles devolveram minha pontuação, né? A gente conseguiu. E aí eu recomecei em 2022. E aí eu voltei com a minha pontuação normal e tal. E aí foi mais justo. Parabéns pela luta, pela coragem. Obrigada. E que bom que houve esse apoio aí por parte das autoridades, essa decisão da lei também, porque eu fico pensando, enquanto você falava, eu ficava imaginando aqui também a situação de quem de repente tem um diagnóstico e que pensa assim, vou ter que fazer esse tratamento, vou paralisar esse patrocínio, vou perder esse tipo de situação e ainda volto lá para trás na minha carreira. Então isso mexe com a cabeça de um jeito, né? Numa hora que a pessoa tem que focar só na saúde. Exatamente. Então a sua história, o teu histórico tem ajudado as pessoas que vão enfrentar esse desafio e certamente vão vencer também. Nós falamos sobre o Instituto, fala sobre o projeto Somebody Love. Foi um projeto que ele foi muito engraçado, porque quando veio a lei, a gente tem um amigo que é o Bruno, né, da samba, que a gente fala, e a gente falou, cara, vamos fazer uma camiseta que tenha a ver, né, porque a Somebody Love, ela tem essa pegada de brincar, assim, né, tem frases futebolísticas, né, meio assim. A gente, vamos fazer uma parceria com o Bruno e tal, ele achou super legal, e aí a gente criou uma frase, né, que tem tudo a ver, tipo, tem uma, assim, um link, né, com essa questão da lei, que a gente falou que respeito é de lei. Uhum. A gente usa muito essa frase em questão ao que me aconteceu, né, com essa portada na cara aí, porque era o mínimo eu ter esse respeito. E lei a gente colocou até com a letra maiúscula, né, o L maiúsculo, porque tem essa frase, não sei o que é de lei, é uma gíria, né, não sei se vocês conhecem. Sim. Mas a gente quis fazer esse trocadilho aí tanto com a parte do respeito, a questão do respeito, quanto a lei que foi criada. Maravilha. Tipo assim, respeito é de praxe. E quais são os próximos passos? O que você está mirando? Qual vai ser as próximas atuações da Fabíola? Eu acho que agora eu estou muito focada no Instituto, sabe? Porque ele demorou bastante para acontecer. Eu quero fazer um coquetel bem bacana, chamar pessoas importantes aí. Eu acho que, como eu falei, assim, eu conheço muito as dores, né, das questões tanto da área da saúde quanto da área do esporte. Eu estou visando daqui 4 anos, quem sabe, vir aí para deputado. Eu tive uma experiência, né, me convidaram nessa eleição passada, mas eu não quis vir de frente, assim. Eu achei que eu tinha que ter uma experiência, porque eu penso assim, cara, se é para entrar, eu vou entrar e eu vou entrar. Uhum. Eu não vou só participar. E então eu não quis queimar esse cartucho, né, digamos assim. Eu quero ter uma experiência, eu quero
através do meu projeto, fazer projetos sociais. Eu quero que as pessoas me conheçam a minha história. Então eu tenho aí uns 3 anos e meio, mais ou menos, 3 anos, para fazer esse caminho. E o Instituto eu acho que é perfeito para isso, porque junta essa vontade, né? Junta essa vontade de fazer pelo esporte, pela saúde, não só, né? Porque eu acho que tudo está meio que linkado, educação, segurança, tudo entra junto nessas questões de projetos sociais. Mas e também linka com a minha história, né? Então assim, o Instituto ele vem para fazer projetos que eu tenho muita vontade de ajudar as pessoas e também para essa questão assim política, né? Que não tem como desassociar. E eu quero ajudar muita gente, sabe? Se Deus quiser, vai ser possível. Quer chegar lá sacando por cima. Exatamente. Boa. Vamos para um bate-bola com a Fabiola. Pode ser? Você está Pode. preparada? Ai, não sei, tem que ser muito Essa rápido. produção aqui é terrível. Foi a Valéria que Valéria, fez isso? Eita. hoje, ela falou, vamos espremer, vamos ver se ela vai bloquear, se ela vai passar direito. Ah, eu tenho essa chance? Tá certo. O que é melhor, ser feliz ou ter razão? Ai, hoje ser feliz, né? Eu já quis muito ter razão. Na verdade, eu ainda tô assim, meio que no equilíbrio. Mas hoje em dia eu prezo muito a minha felicidade, minha paz, com certeza. Sua motivação diária? Meus sonhos. Alcançar meus sonhos. Depois de todas essas experiências que você viveu, o que a Fabiola de hoje falaria para a Fabiola de 5 anos atrás? Como você era bobinha, né? Nossa, eu era muito bobinha. Não que eu seja assim, esteja maravilhosa, mas assim, o tanto que eu evoluí, sabe? Em todos os sentidos, assim. Principalmente espiritualmente, sabe? Maturidade, cara. Tô chegando aos 40, assim, aí você olha pra trás meio assustado, você fala, caramba, já cheguei. Mas ao mesmo tempo é a melhor fase da vida. Você Sim. olha assim, você fala, cara, eu fazia cada besteira, gente. Eu era muito boba. Uma referência. Minhas referências são? Complete a frase. Minha mãe. Acho que minha mãe é minha maior referência. A gente é muito igual. A gente, às vezes, né, tem os nossos atritos, mas exatamente porque a gente é muito igual. Ela é minha referência para tudo. Mas meu pai também. Meu pai, ele já faleceu, eu tinha 20 anos, e assim, ele é minha saudade eterna. Tem essa pergunta aí, saudade eterna? Vamos colocar. Ah, então... Uma saudade. Edita. Meu pai, muita saudade do meu pai. Pesado, né? Perder assim tão jovem, com 20 anos. Nossa, muito, muito, muito. Você é filha única? Eu tenho 2 irmãos, né? O Flávio, que é meu irmão de pai e mãe, e o Fabiano, que é o meu irmão por parte de pai só. Mas assim, quando meu pai faleceu, foi muito difícil, assim, eu acho que até hoje eu não superei, né? A gente acha que supera, mas aí você vai fazer umas análises da vida e você fala, caramba, eu acho que eu não superei isso ainda. Então é uma saudade eterna, ele era meu maior incentivador, ele era fãzaço de esporte. Então assim, eu fico pensando, cara, como é que seria, né? Se ele estivesse aqui vendo tudo isso acontecendo. Estaria vibrando. Felizaço. O que é sucesso para você? Eu acho que sucesso é conseguir conquistar os seus sonhos. Porque eu acho que é muito frustrante quando você tem um sonho que você não consegue realizar. Mas mais do que realizar, eu acho que sucesso é você tentar, na verdade. Porque muitas vezes você não vai chegar, você não vai conseguir. Mas se você pelo menos tem a coragem de tentar, você é uma pessoa que vai colocar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Legal. Gostei muito da tua resposta por 2 motivos. E eu concordo com você nos 2. Primeiro, porque muitas vezes as pessoas confundem sucesso com fama. E uma coisa muitas vezes não está ligada à outra. Às vezes está, mas nem sempre. Existem pessoas que são muito conhecidas, portanto famosas, mas são um fracasso em todos os sentidos. É verdade. Mas são conhecidas. Não Sim. podem sair na rua que todo mundo reconhece. E pelo que você me falou, né, na sua explicação, você não vê dessa forma. Às vezes uma pessoa que alcança um objetivo, ela já é um sucesso. Seja esse objetivo, por exemplo, colocar comida em casa todos os dias. Exatamente. Então ela é um sucesso. E eu gostei também da tua outra parte da resposta, porque às vezes, por causa das redes sociais, chegam informações de pessoas, assim, pensadores modernos, que dão a entender assim, que a gente é capaz de alcançar tudo que a gente deseja. E isso causa uma frustração gigantesca, porque ninguém é capaz de realizar tudo que deseja. A gente tem desejo demais. Mas é importante também buscar, não há dúvida, Sim. mas também ser contente com o que tem, né? Aproveitar o momento, né? Senão a gente vai ficar ansioso o tempo todo, né? Fica frustrado mesmo. Frustrado. Acho que é frustração. Por isso que eu falei de colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabe? Porque
Ah, pô, se você me perguntar qual é o sonho da sua vida, eu queria ser campeã olímpica. Eu não cheguei Uhum. perto disso, nem assim, nem perto. Mas se eu pudesse escolher, seria isso. Mas assim, não é por isso que eu não tenho sucesso em outras coisas. O que o esporte me ensinou, por exemplo, e que eu posso aplicar sendo, sei lá, uma administradora de empresa, sei lá, os princípios, né, disciplina, não sei o que, determinação. O que eu aprendi ali em quadra, gente, já faz de mim uma pessoa de muito sucesso. Exato. Isso eu vou levar pra vida, né? Você teve uma vitória recente que vale muito mais do que uma medalha de ouro, né? É verdade. Muito mais. Uma técnica infalível para vencer, seja nas quadras, seja fora das quadras. Ai, meu Deus, foi você, Valéria? Valéria, hoje, ela falou para mim. Tá. Ela falou para mim. Pressão. Olha, técnica infalível para vencer, muito particularmente falando, eu acho que é ter fé em Deus. Uhum. Né? Eu sou uma pessoa que acredito muito assim, em Deus, eu tenho uma espiritualidade, hoje em dia eu trabalho muito mais essa parte. Eu não acordo, assim, não levanto da minha cama sem fazer uma oração. Então, qualquer coisa que eu vá fazer, qualquer projeto, é oração, oração, oração. Muito bom. Você é competitivo em qualquer situação ou só nas quadras? Não sei, me ajuda aí, Thiago. O que você acha? Eu acho. É? Inconscientemente, né? Entendi. Eu acho que pode ser inconsciente isso, porque nas quadras eu sou, gente. Eu não vou mentir que as pessoas falam, caramba, velho, era você jogando? Tipo, fora da quadra você é mó, né? Tipo, de Pois boa e tal. Mas eu não sou de boa também, gente. Eu só pareço ser de boa, não sou de boa. Não sou tranquila, as pessoas me acham um monte de coisa. Eu sou nada, eu sou mó esquentada, mó pá virada. Mas dentro da quadra, assim, eu acho que isso fica muito aflorado. Porque o legal do vôlei de praia é isso, porque como é você e sua parceira, não tem como você se esconder. Se você tiver um dia ruim, a pessoa vai jogar em cima de você, vai sacar em cima de você. Então, assim, você demonstra exatamente o que você é, sabe? Então, assim, eu aprendi muito isso. E ali eu sou, tipo, vou pra cima, sou agressiva e tal. Mas eu acho que para outras coisas não. Fora eu acho que, pelo menos eu acho que eu sou mais tranquila. O que você bloqueia? O que é o bloqueio? É. Ai, meu Deus. Que difícil, gente. Tem que ser Difícil. rápida essa resposta? Podemos pensar aí, sei lá, 5 segundos. Ai, meu Deus. Ai, eu acho que eu bloqueio falsidade e pessoas que torcem contra você, mas estão ali na sua frente, sabe? Tipo, te tratando bem ou te dando tapinha nas costas, sabe? Porque eu sou muito assim, cara. Se eu não gosto, mas eu também não faço muita sala. Uhum. Só que eu também não sou o tipo de pessoa que fica mandando energia negativa, sabe? Zicando, assim. Então, é um tipo de coisa que eu bloqueio legal, assim. Me faz mal bastante perceber que existem pessoas assim que estão, às vezes, ao meu redor. Então, eu bloqueio. Seu ponto forte e seu ponto fraco? Começar pelo meu ponto fraco. Paciência. Uhum. Eu sou muito impaciente. Mesmo, assim. Isso é uma coisa que eu até brinco, eu falo muito isso, né? Que quanto menos paciência eu tenho, mais paciência eu tenho que treinar. É incrível. Assim, acontecem situações na vida que eu falo, meu Deus, deve ser para melhorar isso. Mas é Só a pode. falta da paciência de pessoas ansiosas, assim, ou de pavio curto? Em que sentido? Dos dois. Os dois. Dos dois. Olha! Estamos aqui. É paciência, É? impaciência ao quadrado, né? E o meu ponto forte, eu acho que eu sou uma pessoa muito resiliente. Uhum. Eu poderia classificar isso como como um ponto negativo também, porque ser muito resiliente, apesar de ser muito bom, chega a ser cansativo. Também. Eu fico assim, gente, mas por que eu não desisti disso aqui ainda, sabe? Mas eu não me permito desistir, sabe? Eu sou uma pessoa que essa coisa que eu falei de tentar, é verdade, isso vem comigo, assim, desde criança, sabe? Desde mais jovem, assim. Então eu sou uma pessoa absurdamente resiliente. Ah, mas isso é bom. Insistir no que vale a pena é ser resiliente. Você acha que isso é Insistir bom? no que não vale a pena é teimosia. É. Então, o desafio é saber se vale a pena ou não, né? Mas acho que tem valido a pena, né? Não, não é uma questão de teimosia, não. Acho que é uma questão, eu sou muito assim, às vezes eu tento muito alguma coisa, mas depois, assim, que tipo, beleza, que eu já cansei, não vai dar mesmo. Pelo menos eu tenho minha consciência tranquila muito para bom. seguir, assim, sabe? Eu não fica nenhuma dúvida. Então é basicamente isso, não é uma teimosia, não. É mais. Olha essa frase, você vai gostar. Só quem persevera ou quem é resiliente tem história para contar. Quem Eu desiste tenho. não tem história para contar. É verdade. Não é verdade? É verdade.
Fabiola, obrigado pela sua presença aqui, parabéns pelas suas conquistas dentro e fora das quadras. Ficamos muito felizes de te receber, desejar muito sucesso nos teus projetos de agora, dos próximos anos também. E conta sempre com a gente, sempre vai ter um cafezinho aí, a porta sempre aberta. Sempre vai ser um prazer te receber aqui, você é daqui da casa, né, de Brasília, então por favor, Sim. volte mais vezes. Obrigada, eu que agradeço. O cafezinho tava uma delícia, Que viu? bom. Literalmente falando aqui. Eu tenho essa técnica, eu faço um bom café, assim, cadê? É, Ninguém acreditou, tá né? aprovado. Poxa vida, o cara quando não tem moral. Não, olha, obrigada mesmo, de coração. Primeira vez que eu venho aqui na casa, né? Poxa vida. Me convide mais vezes, Olha, como... me sentir em casa, maravilhoso convite. Primeira obrigada. vez? Primeira vez. Como diria aquela música de Zezé de Camargo e Luciano, é a sua indiferença que me mata. Pois venha muito mais vezes, apareça aí, por favor. Tá bom. Prazer receber você, o Thiago também. Muito queridos por nós, parabéns pela história de superação. Tenho certeza que você gostou também. Deixe seu comentário, espalhe aí compartilhando os cortes e também o episódio inteiro e assistindo aqui na tela da TV Brasília. Tivemos a oportunidade de conversar com a Fabiola Constâncio, atleta e um exemplo de superação para todos nós. Valeu, turma!